Existe uma ilha no litoral brasileiro. Seu nome é Ilha do Medo. Poucos ousam falar sobre ela abertamente, e menos ainda sequer considerariam pisar em suas praias. A ilha é um fantasma, deliberadamente omitida dos mapas modernos. Pescadores locais mantêm uma distância prudente da Ilha do Medo, falando de uma aura palpável de pavor. Histórias passadas de geração em geração pintam um quadro sombrio de barcos engolidos por uma calmaria sobrenatural ou por tempestades súbitas e violentas. Dizem que o ar ao seu redor é pesado, desprovido dos sons costumeiros de aves marinhas ou do arrebentar das ondas. Esta ilha é mais do que uma simples anomalia geográfica. É uma lenda mergulhada em medo. As lendas afirmam que ninguém que tentou seriamente desvendar seus segredos jamais retornou para contar a história. Ninguém saiu com vida. Palavras que gelam o sangue. O governo brasileiro não tece comentários, e as autoridades marítimas desviam quaisquer perguntas. Esse vácuo oficial cria um terreno fértil para especulações, permitindo que as lendas floresçam. A ilha permanece como uma mancha sombria na consciência coletiva das comunidades costeiras. Um lembrete constante e tácito dos terrores desconhecidos que espreitam logo além do horizonte. A história da Ilha do Medo não nasceu inteiramente de mitos modernos. Cartas náuticas do século XVIII por vezes incluíam uma pequena ilha, com um nome sinistro, em sua localização aproximada. Esses primeiros cartógrafos anotavam cada perigo em potencial, e a ilha estava lá, um pedaço de terra tangível. Menções históricas descrevem uma ilha de mata densa, frequentemente envolta em névoa. Alguns relatos do Brasil colonial falam de tribos indígenas que a evitavam ativamente, considerando a terra amaldiçoada. Esses primeiros avisos foram talvez descartados pelos recém-chegados europeus como mera superstição. À medida que a cartografia se tornava mais precisa, a Ilha do Medo começou a desaparecer dos mapas. No final do século XIX ou início do século XX, ela estava conspicuamente ausente da maioria das cartas náuticas oficiais. Nenhuma explicação foi dada para esse apagamento. A ilha simplesmente sumiu do papel, como se tivesse desejado mergulhar na obscuridade. Esse desaparecimento dos registros oficiais é um dos aspectos mais intrigantes do enigma da Ilha do Medo. Teriam as autoridades a considerado perigosa demais? Teria ocorrido um incidente tão horrível que a única resposta foi fingir que a ilha jamais existiu? Os mapas antigos servem como pistas instigantes, provas de que a ilha já foi reconhecida antes de se retirar para o reino da lenda proibida. Os pescadores locais são os guardiões relutantes do legado assustador da Ilha do Medo. Eles sabem em que águas pescar e quais evitar. A Ilha do Medo está no topo da lista deles de lugares proibidos. Falam dela em voz baixa, seus rostos marcados por uma mistura de medo e respeito. Seus contos são numerosos e perturbadoramente consistentes. Eles relatam luzes estranhas, vistas dançando sobre a copa das árvores da ilha em noites sem lua. Outros falam de sons fantasmagóricos carregados pelo vento, às vezes um gemido baixo, outras vezes um silêncio sobrenatural. Gerações de pescadores transmitiram esses avisos. Eles acreditam que a própria ilha é senciente, ativamente hostil, possuindo uma inteligência maligna. Muitos pescadores afirmam ter sentido uma presença invisível ao se aproximarem demais. O mar guarda muitos segredos, mas a Ilha do Medo guarda o mais sombrio de todos. Apesar das lendas arrepiantes, houve aqueles que ousaram desafiar a Ilha do Medo. Um desses contos diz respeito a uma expedição bem equipada em meados do século XX. Eles tinham uma embarcação robusta, equipamento moderno e uma tripulação cética quanto às superstições locais. Seu objetivo era claro: aportar na Ilha do Medo, documentar sua flora e fauna e desbancar os mitos.
Eles zarparam confiantes, ignorando os apelos aflitos dos moradores do litoral. Relatos iniciais por rádio teriam falado de bom progresso, maré calma e ânimo nas alturas. Dias se transformaram em semanas, e nenhuma outra palavra veio da expedição. O silêncio se instalou, um silêncio pesado e agourento. Uma equipe de busca foi finalmente enviada, embora com relutância. Algumas versões da história dizem que o barco foi encontrado à deriva, completamente vazio. Outras versões, mais sombrias, sussurram que o próprio barco nunca foi encontrado. Independentemente dos detalhes, o resultado foi o mesmo. Nenhum membro da expedição retornou. Essa viagem fadada ao desastre tornou-se o conto de advertência definitivo. Um testemunho implacável do poder letal da ilha. A completa ausência de sobreviventes ou evidências concretas da Ilha do Medo permitiu que as teorias se multiplicassem. Muitos moradores locais acreditam firmemente que a ilha é amaldiçoada, assombrada por espíritos ou guardada por seres ancestrais. Dizem que esses guardiões espectrais são responsáveis pelas luzes estranhas, sons desorientadores e pela avassaladora sensação de pavor. Mentes científicas também ponderaram sobre os mistérios da ilha. Alguns especulam sobre fenômenos geológicos raros, como gases tóxicos ou anomalias magnéticas. Outros sugerem uma fauna desconhecida e altamente agressiva. Relatos recentes, ainda que não confirmados, de imagens de satélite adicionam mais uma camada a este enigma. Alguns afirmam ter avistado características incomuns no que acreditam ser a Ilha do Medo. Não são formações naturais, mas padrões geométricos escondidos sob o denso dossel da selva. Se forem verdade, levantariam questões ainda mais inquietantes. Sem investigação direta, no local, essas perguntas permanecem sem resposta. A ilha continua a guardar seus segredos, sejam eles espectrais, geológicos ou algo muito mais estranho. Hoje, a Ilha do Medo permanece tão enigmática e inacessível quanto antes. Não há zona de exclusão oficial. Contudo, a ilha é efetivamente colocada em quarentena por sua própria reputação aterradora. A comunidade marítima local impõe um bloqueio tácito. Nenhum pescador te levará lá, e nenhum mestre de embarcações fretadas sequer cogitará o pedido. A ilha existe em um estado de isolamento autoimposto, protegida por uma barreira de medo. A ausência de tentativas de exploração recentes e críveis é reveladora. Numa era em que quase todos os rincões do planeta foram mapeados, a Ilha do Medo permanece como uma anomalia desafiadora. Esse silêncio oficial apenas fortalece o mistério da ilha. O poder do desconhecido é imenso, e a Ilha do Medo prospera com esse poder. Cada ano que passa sem respostas adiciona outra camada ao seu fascínio sombrio. A ilha espera, silenciosa e encoberta, com seus segredos intactos. Gap 2, um lembrete arrepiante de que nem todos os mistérios do mundo devem ser resolvidos.